Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 60. Bons estudos! Olá! Você se recorda da nossa última teleaula onde a gente começou a estudar logaritmo? Pois bem, na teleaula de hoje a gente prossegue com esse assunto, aprofundando ainda mais os nossos conhecimentos sobre logaritmos, onde você vai conhecer a tábua de logaritmos. Vai conhecer também as propriedades dos logaritmos na multiplicação, na divisão e na potência. E por fim, vai saber usar as propriedades para calcular logaritmos de alguns números. Tábua de logaritmos? O que será isso, hein, Jorginho? Não sei. Será que o Joaquim sabe? Vou perguntar pra ele. Ô, Joaquim! Diga! Vem aqui um pouquinho, por favor. Tô com uma dúvida. Você sabe o que é tábua de logaritmos? Tábua de logaritmos? Eu sei o que é. Mas antes, vamos ver um pouco da história dos logaritmos. Os logaritmos, como a gente já falou na teleaula passada, foram inventados na primeira metade do século XVII, para facilitar alguns cálculos complicados que a vida da época exigia. Mas que cálculos complicados será que eram esses em pleno século XVII? No século XVII, o homem mais do que nunca se lançava aos mares e oceanos atrás de novas terras. Para se movimentar, os navegantes determinavam sua posição fazendo observações de certas estrelas. Quem trabalhava muito em função da posição das estrelas e planetas eram os astrônomos. Tudo para tentar prever eclipses, marés, cometas e outros fenômenos da natureza. Os banqueiros também tinham um trabalho e tanto para calcular os juros dos empréstimos. Mas os cálculos complicados daquela época não ficavam só por aí. Existiam ainda muitas outras atividades que exigiam e muito dos matemáticos. Por isso, quando as primeiras tábuas de logaritmos apareceram, foram recebidas com muita festa e alegria. Sabe por que tanta festa? Porque as tábuas de logaritmos possibilitaram maior rapidez em cálculos que na época seriam praticamente impossíveis de se fazer. Agora, o que é uma tábua de logaritmos? Uma tábua de logaritmos nada mais é do que uma tabela de duas colunas. Dá uma olhada aqui. Veja. Na coluna da esquerda a gente tem os números positivos e na da direita seus respectivos logaritmos. Veja, o número 36 tem como logaritmo 1,5563. E no que é que uma tábua de logaritmos ajuda a vida da gente? Ajuda, porque com essa tábua a gente pode substituir uma multiplicação por uma soma ou uma divisão por uma subtração. Substituições que facilitam os cálculos, porque uma soma é mais simples do que uma multiplicação, assim como uma subtração é muito mais fácil do que uma divisão. Não entendi direito. Como é que com uma tábua de logaritmos dá pra gente substituir uma multiplicação por uma soma? É simples. Em vez de a gente multiplicar 37 por 65, a gente pode pegar os seus logaritmos correspondentes na tabela e depois somá-los. Veja, o logaritmo de 37 é 1,5682 e o logaritmo de 65 é 1,8129. Somando os dois logaritmos, chegamos a 3,3811. Que olhando aqui na tabela, eu vejo que este logaritmo corresponde ao número 2405. Ou seja, 37 vezes 65 dá 2405. Nossa, parece mágica. Parece, mas não é. É matemática pura. Quer dizer que se eu tiver uma multiplicação entre dois números, dá para substituir por uma adição? Dá, do mesmo jeito que se você tiver uma divisão entre dois números, você pode substituir por uma subtração. Essas são algumas das propriedades dos logaritmos. Propriedades dos logaritmos? Vocês vão me desculpar, mas eu me perdi um pouco com essa história de logaritmos. Será que não dá para dar uma revisadinha, não? Perfeitamente! O que são logaritmos? Vamos rever sua definição? Quando um número está escrito como potência de base 10, então o expoente é o logaritmo desse número. Lembrou da definição?
Não tem erro, dá só uma olhada nesse exemplo. A gente sabe que 10 elevado a 0,477 é igual a 3. Dizemos então que 0,477 é o logaritmo de 3. Viu como a definição é simples? De uma forma geral, a gente pode dizer o seguinte, que se o logaritmo de um número x é igual a y, então 10 elevado a y é igual a x. E para não ficar nenhuma dúvida, dá uma conferida num outro exemplo. Se o logaritmo de 65 é igual a 1,8129, então a gente pode dizer que 10 elevado a 1,8129 é igual a 65. E aí, deu para relembrar a definição de logaritmo? Ah, agora sim, né? E as tais propriedades dos logaritmos, quais são? A primeira delas a gente já viu. É aquela que fala do produto de dois números? Exatamente. O logaritmo do produto de dois números é igual à soma de seus logaritmos. E isso se escreve assim. O logaritmo do produto de A por B é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. E essa propriedade a gente pode usar para quê, hein? Bem, a gente pode usar, por exemplo, para calcular o logaritmo de 6, conhecendo o logaritmo de 2 e de 3. Como assim? Bem, aí está o nosso problema. A gente quer saber qual o logaritmo de 6 e conhece os logaritmos de 2 e 3. A gente sabe que o logaritmo de 6 é igual ao logaritmo de 2 vezes 3, que é igual ao logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Como a gente já conhece os logaritmos de 2 e 3, então a conta fica fácil. Aí está. O logaritmo de 6 é igual a 0,778. E essa é a primeira propriedade dos logaritmos. Que diz que o logaritmo do produto de dois números é igual à soma dos logaritmos desses números. E a outra propriedade? Essa a gente também já viu. É a que trata da divisão entre dois logaritmos? Exatamente. Ah, agora eu me lembro que o logaritmo do quociente de dois números é igual à diferença entre seus logaritmos. É essa mesma, que a gente escreve assim. O logaritmo da divisão de A por B é igual ao logaritmo de A menos o logaritmo de B. Mas vamos ver isso na prática. A gente pode calcular o logaritmo de 1,5 conhecendo os logaritmos de 2 e 3. Como a gente sabe que 1,5 é igual a 3 dividido por 2, então o logaritmo de 1,5 é igual ao logaritmo de 3 sobre 2, que é igual ao logaritmo de 3 menos o logaritmo de 2, que são valores que a gente já conhece. Logo, o logaritmo de 1,5 é igual a 0,176. Como você viu, essa foi a segunda propriedade dos logaritmos, que diz que o logaritmo da divisão de A por B é igual ao logaritmo de A menos o logaritmo de B. E a gente também já viu outra propriedade, a que diz que o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Mas será que as propriedades dos logaritmos param por aqui? É claro que não. A terceira propriedade é o logaritmo da potência. E assim como as outras duas, não tem segredo. Ela diz que o logaritmo de um número A elevado à potência n é igual a n vezes o logaritmo de A. Quer ver aonde essa propriedade pode ser usada? Bom, com ela a gente pode, por exemplo, calcular o logaritmo de 25 se a gente conhecer o logaritmo de 5. Como é que isso é possível? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Se eu quero calcular o logaritmo de 25 e já conheço o logaritmo de 5, o que eu devo fazer? Já sei, vou aplicar a propriedade do logaritmo da potência. Eu sei que o logaritmo de 25 é igual ao logaritmo de 5 ao quadrado. E sei também que o logaritmo de 5 ao quadrado é igual a 2 vezes o logaritmo de 5. Agora é só fazer as contas. E eu chego ao resultado de que o logaritmo de 25 é igual a 1,398. Como você está percebendo, usando os logaritmos de alguns números, a gente pode calcular os logaritmos de muitos outros números. Mas vamos ver alguns casos especiais. Veja que o logaritmo de 1 é 0, e isso porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Já o logaritmo de 10 é igual a 1. Veja que 10 elevado a 1
dá 10. E o logaritmo de 100 é 2, porque 10 elevado ao quadrado é 100. Assim como o logaritmo de 1000 é 3. E por quê? Porque 10 elevado a 3 é 1000. Nossa, mas até que não é tão difícil essa história de logaritmo. E logaritmo negativo? Existe? É claro que existe. Os logaritmos dos números decimais entre 0 e 1 são negativos. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um número decimal entre 0 e 1, o 0,12, por exemplo. Vamos calcular o seu logaritmo e ver se ele é mesmo negativo. Eu sei que o logaritmo de 2 é 0,301 e que o logaritmo de 6, que a gente já calculou hoje, é 0,778. Então, acompanha meu raciocínio. Repare que 0,12 é igual a 12 dividido por 100. Logo, o logaritmo de 0,12 é igual ao quociente do logaritmo de 12 por 100. Olha aí a segunda propriedade. E o que é que ela me diz? O logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. Só que o logaritmo de 12 é igual ao logaritmo de 2 vezes 6. Olha aí a primeira propriedade, que diz que o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Agora ficou fácil. A gente já sabe os valores dos logaritmos de 2, 6 e 100. Então é só substituir. E aí está. O logaritmo de 0,12 é igual a menos 0,921. Viu como os logaritmos dos números decimais entre 0 e 1 são negativos? Mas e o logaritmo de 0? Quanto é que vale? O logaritmo de 0 não existe. E você saberia me dizer por que ele não existe? Se o logaritmo de um número é o expoente desse mesmo número, escrito como potência de base 10, então não dá para ter mesmo o logaritmo de 0. Isso porque não existe uma potência de base 10 que seja igual a 0. É isso aí, Zeca. E os números negativos? Tem logaritmo? Não, só os números positivos têm logaritmo. Mas por hoje chega, porque também não adianta a gente querer aprender tudo de uma vez só. O importante agora é você saber o que aprendeu até aqui. Portanto, é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a tábua de logaritmo. Conheceu também as propriedades dos logaritmos na multiplicação, na divisão e na potência. E, por fim, viu como usar as propriedades para calcular logaritmos de alguns números. De tudo que a gente aprendeu hoje, tem uma coisa que é muito importante você ter em mente. Conhecendo os logaritmos de alguns números, a gente pode, a partir das propriedades, calcular os logaritmos de uma infinidade de outros números. No livro, você vai encontrar uma pequena tábua de logaritmos para poder consultar e resolver os exercícios. Bom, agora é com você. Tchau!